Olá, estamos iniciando a nossa aula de número 7, dentro desse projeto de estudar algo sobre chakras. Então, é muito bom estar nesse trabalho, estar nesse estudo, porque eles vão nos orientando, nos conduzindo a entendimentos que nós já precisamos de ter e vivenciar, certo? Então, a nossa aula de hoje é sobre o ser humano, né? Forças e psicologia. Não se consegue falar de homens, de ser humano, sem falar em psicologia, porque a psicologia trabalha a estrutura do ser enquanto fora do corpo. Então, você tem o corpo físico e você tem o elemento, o ser. Então, a psicologia vai trabalhar exatamente isso. Eu gosto muito do conceito que Jung dá sobre essa complexidade psicológica. Ele diz o seguinte: é o si mesmo, ou seja, é a reunião daquilo que compõe a psique. Inconsciente, consciente, sombras, complexos, self, enfim, essa reunião toda vai dar o si mesmo e que vai criar a estrutura ética e moral de cada um. Então, esse si mesmo, ele tem uma estrutura moral e dentro dessa estrutura moral é que ele vai correlacionando com os outros e com os ambientes e ele vai aprimorando a sua estrutura moral ou, quem sabe, aprimorando a dos outros e do ambiente com a sua presença. Então, o si mesmo é o conjunto de cada um de nós, tá? Então, iniciando o nosso estudo desse módulo, nós vamos ainda falar um pouquinho sobre os chakras e o corpus áuricos. É uma informação muito interessante essa daqui. Olha só, os chakras, eles penetram os corpos áuricos, transmitindo energias a todos eles. Então, nós temos os 7 corpos, né? Então, os chakras que estão no duplo etérico, ele vai penetrando os outros corpos também, fazendo esse processo de energização para toda a estrutura dos corpos e do ser humano. Quanto mais sutil é o corpo, mais sutis se tornam as energias. Então, você pega essas energias, elas vão vitalizar o corpo físico e, a partir dos outros corpos, perispírito, corpo mental, vontade divina, amor divino, elas vão ficando cada vez mais sutis, mas na proporção de necessidade de cada um desses corpos, né? Então, a vontade divina e o amor divino devem ser objetos de nossas buscas permanentes. Quando nós falamos em outro estudo da vontade divina que se estabelece em nós à medida que nós começamos a buscar a verdade, a viver a verdade, a não mentir mais. E o amor divino a partir do nosso amor enquanto um amor incondicional. Eu não tenho que amar condicionalmente, eu vou te amar por isso, assim, assim, assim. Né? Vem me fazer feliz, vem me amar, nada disso. Esse amor divino é o amor pura doação, é aquele amor que brota do indivíduo sem menor interesse de ganhar nada, de receber nada em troca, e aí seria a barganha. Então, é o amor mesmo que flui do indivíduo enquanto filho de Deus, certo? O sistema imunológico, isso é bom a gente falar, ele necessita de nossas ações equilibradas e comportamentos moralizados e éticos, para que ele possa sempre se fortalecer, capacitando-nos a ter proteção, a proteções que nos promovam uma vida saudável porque é amparada. Então, o sistema imunológico ele está muito ligado ao nosso comportamento.
Então, quanto mais eu tenho um comportamento ético, e nós vamos estudar um pouquinho sobre isso, parece que nessa aula mesmo, sobre essa questão de você transformar as energias primárias quando você está querendo mudar seu comportamento. Então, a mudança de comportamento, esse conhecimento e essa decisão de mudar comportamentos vai fortalecer o sistema imunológico. Bom, não adianta a gente ficar aí tomando remédios e tudo, se eu não mudo o meu comportamento. Então, o sistema imunológico está literalmente ligado a tudo isso. Por exemplo, numa epidemia, numa pandemia, eu posso não ter problemas nenhum. Por quê? Porque meu sistema imunológico está me defendendo, porque o meu comportamento é favorável. A gente vê, por exemplo, na peste negra, na gripe espanhola, febre amarela, né, que muitas pessoas trabalharam ali e não tinham assim as proteções que nós temos hoje. E eles trabalharam, ajudaram, fortaleceram, deram suporte para aquelas pessoas infectadas e não se infectaram. Né? O exemplo disso é o Nostradamus, na peste negra. Ele era médico, né? Então ele ajudou tanta gente e não se contaminou. Ele ficou firme. Por quê? O sistema imunológico dele estava perfeito pelo comportamento dele. Por exemplo, na época da lepra, quantas pessoas ajudaram leprosos, não tiveram problemas nenhum, porque o sistema imunológico estava fortalecendo. Sempre lembrando que o nosso DNA ele traz todos esses genes que possibilitam a chegada da enfermidade. Essa enfermidade vai chegar, primeiro, se eu tiver necessidade de resolver problemas do passado. Né? Segundo, ela vai chegar se nesse presente não estou me comportando bem. Então, como diz Allan Kardec no livro Evangelho segundo o Espiritismo, né, as causas das aflições estão no passado ou no presente. Então, eu posso reencarnar sem grandes problemas na minha mente, sem grandes complexos, mas eu posso cometer enganos aqui que eu não deveria cometer mais e aí gerar a enfermidade, ou seja, ativar esse gene que estava lá adormecido. Então, tudo depende de nós, principalmente do nosso comportamento. Aqui está uma representação do que seja isso, olha. Então, esses chakras se colocando, né, não é um dentro do outro, mas só para ser uma representação, esses próximos do outro. Então, eles vão penetrando nos outros corpos também. Tá vendo? Todos eles vão penetrando. Então, isso aqui é importante a gente saber, porque quando a pessoa está totalmente saudável, que ele se sente pleno, que ele se sente bem, é porque as energias estão fluindo nos corpos dele, nos corpos ósseos, ou seja, na aura, né? Que isso é mais fácil de entender. Então, a aura dele está toda protegida, toda iluminada. Por isso que a gente vê pessoas com uma aura iluminada, né? Quem vê auras comenta, nossa, a aura dele é azulada, a aura é isso. Por quê? Porque as energias estão fluindo de uma maneira dinâmica e sem interrupções de fluxos. Então, isso tudo é científico, isso tudo é lógico. Não tem, né, não tem assim, proteções de Deus favorecendo um ou outro indivíduo, não. Ele vai fazer tudo igual. Então, ele diz assim, ó, o universo está aí, ele tem todas as possibilidades que você precisa, agora você tem que saber lidar com essas possibilidades. A física quântica fala para a gente, né, que nós vivemos num mar de possibilidades, e eu vou buscar aquilo que mais me encaixa, que mais está de acordo com o meu ideal de vida, o meu projeto de vida, o meu projeto de avanços espirituais. Então, está tudo relacionado comigo. Por isso que nós falamos muito nesse trabalho que nós estamos fazendo, sobre a gente ter um objetivo de verticalização da vida. Né? Aquele objetivo de não só viver horizontalmente no mundo físico, mas também verticalizar isso aí para que a gente possa fazer esses contatos com a nossa espiritualidade que está nos aguardando se ainda não acessamos. Tá? Então, vamos continuar. Né? Agora, nós vamos falar uma coisa muito interessante. É um estudo. Esse estudo, minha gente, ele é muito complicado,
no sentido de nós não termos todas as informações relacionadas a ele. Quem tem essas informações mais profundas são os monges tibetanos, os monges hindus, mas isso é tão fechado que nós vamos pegar só assim, uma ideia do que seja Kundalini. É um termo muito esotérico, que normalmente as pessoas não comentam, não falam, não conhecem e até evitam falar. Mas é importante que a gente entenda de uma vez por todas. Esse símbolo aqui, você vê que ele tem um eixo, né? E tem duas vertentes aqui em torno dele, fazendo um volteio. Isso aqui, para quem não sabe, para quem não se lembra, é o caduceu de Mercúrio, que é o símbolo da medicina, né? Que é a energia da cura se fazendo. Aqui em cima, essas asas representam poder. Então, é o poder da medicina em curar. Então, eles usaram esse símbolo do Kundalini, do caduceu de Mercúrio, para fazer o símbolo da medicina. Bem interessante, né? Bom, continuando, dizem as escolas esotéricas que na energia do Kundalini, ou fogo serpentino do nosso corpo, procede do laboratório do Espírito Santo, oculto nas entranhas da Terra, e é a parte do formidável globo ígneo geocêntrico. Ai, meu Deus! Laboratório do Espírito Santo. O que vem a ser isso? Então, vamos lá. Deixa eu ver se a próxima... É isso, está aqui. Isso aqui é o núcleo da Terra, tá vendo? Isso aqui. Isso aqui é um composto de ferro, né, e de outras substâncias que fornecem uma força magnética muito grande, tá? Então, é o núcleo da Terra. Quando a gente estuda a mineralogia, a gente vai entender isso aqui com mais profundidade, que não é o nosso caso. Nós só estamos colocando esse núcleo da Terra aqui para a gente mostrar que tenha esse núcleo até chegar na crosta, né? Ele tem um caminho, tá vendo? Isso aqui é que eles chamam de laboratório do Espírito Santo. Aí vamos tentar entender isso aí. O que é laboratório do Espírito Santo? Olha, perguntaram para Emmanuel o que é o Espírito Santo, que está no livro Consolador. Porque nós temos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Que é a Santíssima Trindade, que foi colocada desde o Concílio de Nicéia, em 325 da nossa era, o estudo sobre a Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E isso vem rolando, e quase ninguém sabe explicar. Confesso a vocês que eu busco na teologia já há algum tempo, que também, né, faço minhas pesquisas na teologia, tenho bastante livros de teologia, e eu nunca entendia isso, o Espírito Santo, eu não conseguia entender, porque o Pai e o Filho é mais fácil. Deus, o Filho, seria o Cristo planetário. Então, o Cristo planetário de cada mundo, de cada sistema, de cada galáxia, é o Filho. Seria o Filho no avanço crístico. Então, seria Deus e o Cristo planetário. No nosso caso, seria Jesus. Então, Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. Né? Aí perguntaram para o Emmanuel quem era o Espírito Santo. O Emmanuel falou que o Espírito Santo somos todos nós. Todas as pessoas são Espíritos Santos, não santificados ainda, mas santos. Por quê? São centelhas da divindade. Então, são centelhas que precisam se santificar. Então, o Espírito Santo é todo mundo, certo? Então, aí você entende Deus, Jesus e a humanidade, certo? E por que aqui é o laboratório do Espírito Santo? Então, aqui a gente pode agora fazer um avanço nesse estudo. Por quê? Porque o planeta Terra ele foi criado para quem? Para nós, né? Para a humanidade. Nós que estamos aqui ao longo desse período todo. Então, se ele é o laboratório do Espírito Santo, ele é o sustentáculo do globo que nos acolhe, que nos dá condições de crescer e de nos santificarmos. Por isso que ele é o laboratório que vai promover as energias, a constituição eletromagnética capaz de sustentar os Espíritos Santos
que estão morando nesse globo que é a Terra. Então, por isso que é o laboratório do Espírito Santo. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Então, ele está oculto nas entranhas da Terra e é parte do formidável globo ignogeocêntrico. Isso aqui nós tiramos de um estudo do Leadbeater, né? Que eu já falei para vocês, foi um grande estudioso da Kundalini. Então, ele fala isso porque ele trouxe isso do sânscrito, ele trouxe isso lá dos hindus, ou do hinduísmo. Então, veja como é que os hindus já se colocavam como essas pessoas que entendiam desse Espírito Santo. Então, você vê, o Vishnu é 7.000 a.C., tem 9.000 anos. Então, provavelmente, ele teria dito isso nos Vedas. E aí, o que acontece? Ou no Mahabharata, eu não me lembro de todo o filme mais, então provavelmente ele disse isso. Então, quando a Igreja Católica começa a se formar, que ela começa a se formar lá com os primeiros cristãos, né, tal, quando elas começam a se formar, eles já estão com essa ideia já vinda de geração, de tradições orais. Só que eles não entendiam o que era. Porque o Ocidente, ele custou e está custando assimilar essas informações. Certa feita, o Solano, que era o rei de Atenas, ele foi ficar um mês lá no Egito, né, para aprender, para conviver com o pessoal lá, com o faraó, e ficou hospedado na casa do faraó. No dia que o Solano foi embora para a Grécia, voltou para a Grécia, o faraó disse para ele assim: Solano, quando é que vocês vão amadurecer? E olha que a Grécia, né, foi o que nós sabemos que foi, o berço da civilização ocidental. E aí o faraó perguntou para ele: quando vocês vão amadurecer? Para vocês terem uma ideia, como é que a nossa civilização ocidental carece dessas informações mais profundas. Ela teve a proposta da ciência, maravilha, mas essa ciência só está comprovando o que eles diziam. Vocês já leram os livros do Fritjof Capra? Ponto de mutação, tal da física. Olha, são livros que ele vai mostrando isso. Já estava escrito, já estava colocado. Então, agora nós estamos trazendo para o nosso entendimento mais próximo, né? Então, deste modo, não está associada a energias primárias, secundárias ou da vitalidade. Então, a energia da Kundalini, ela não vem da primária, né? Nem da secundária e nem da energia da vitalidade do Sol. Ela nasce daqui. É um outro tipo de energia que nos penetra. Então, essa energia tem um aspecto de produzir a impressão de sempre descer profundamente na matéria com irresistível progressão e implacável segurança. Essa energia aqui, ela vem com tanta força, que nós vamos ver mais na frente que ela tem que ser protegida nos nossos corpos, nas nossas estruturas de espíritos humanos, tá? Bom, continuando, assim absorvemos a potente energia de Deus, tanto por baixo da terra como por cima do céu. Somos, pois, energizados pela terra e pelo sol. Sem isso, não teria condições de vida humana na nossa constituição aqui no planeta Terra. Certa feita, eu estava querendo muito saber sobre essas correntes marítimas, sabe? Assim, porque a gente sabe que tem, você lê isso aí, é tranquilo, não tem muito mistério para ver como é que é, não. Mas eu queria ter a intimidade daquilo, sabe? Quando acontece a corrente marítima, quais são as forças, quem que produz essas forças, como é que é? Então, eu comecei a pesquisar isso. Aí um mentor falou para mim assim: isto não é da sua competência. Aprenda primeiro aquilo que você precisa compreender. Você está longe de ser um espírito responsável por correntes marítimas. Então, não queira aprender aquilo que não vai ser útil a você agora. Bom, dá a impressão que ele foi assim, né, bravo. Não, não foi não. Ele foi sincero. Então, tem coisas que nós temos que ir aprendendo gradativamente, né? E a Kundalini é uma delas, tá? Bom, aqui está. Olha que coisa interessante, né? Nós temos aqui, lembra do caduceu de Mercúrio que a gente mostrou ainda há pouco?
Nós temos esse eixo aqui, chamado Sushumna, tá? Na linguagem, né, lá do sânscrito. Temos a Ida e temos a Pingala. A Ida é essa coisa branquinha aqui, ó, e a Pingala é essa mais escura. A Ida são as energias femininas da Kundalini e a Pingala as energias masculinas da Kundalini. Segundo os estudiosos, né, principalmente o Leadbeater, a Ida sobrepõe aqui a energia feminina, sobrepõe nessa subida da Kundalini para nós. Você vai observar que aqui no cóccix, né, tem essa estrutura que eles entendem, né, o pessoal lá da Índia, eles falam que aqui tem 7 bolas, uma dentro da outra. Lembra aquelas bonecas russas? Né? 7 bolas, uma dentro da outra. E que somente a primeira bola, somente a primeira, se abre para o homem comum. E assim mesmo, com muito cuidado. As outras ficam reservadas para um futuro. Tá? Aqui, essa energia sobe através dos canais de Ida e Pingala, através do cordão Sushumna. Ida é quase inteiramente feminina e Pingala masculina. Sempre foi motivo de cuidados por parte das escolas esotéricas. E a gente vai entender por que isso. Eu estou falando isso com mais calma, porque é um estudo ligado a chakras, naturalmente, né? Mas a gente tem que trabalhar isso com muito cuidado, porque tem muita gente que é abelhuda, que é irresponsável e quer fazer coisas que não deve. Então, mexer com isso aí não é bom, não. Tem que ter muito cuidado. Deixa que igualzinho o mentor das correntes marítimas comigo, você ainda não está lá. Então, deixa fluir, vai aprendendo. A gente coloca para saber que tem, mas vamos saber com cuidado. Você põe a mão lá numa rede de 500 volts, você não põe, sabe? O caso nosso com a Kundalini tem que ser com muito cuidado. Fica guardada na região do cóccix, em 7 esferas que a gente estava falando, né? Da primeira flui a energia que podemos absorver sem nos prejudicar. Então, só da primeira esfera que a gente recebe essa energia. Porque as demais, né, são 7 esferas, são 7 corpos, quem sabe, né? À medida que a gente vai potencializando os outros corpos, elas vão se abrindo também. Tá certo? Bom, aqui está de novo o caduceu de Mercúrio, né? Podemos perceber que daqui origina o caduceu de Mercúrio, símbolo da medicina. Então, isso é a mesma coisa, tá vendo, cara? Faz o mesmo movimento, e essa asa aqui, os estudiosos dizem que é o símbolo do poder, né? Eu já tinha falado isso antes. Então, aqui está o símbolo do caduceu de Mercúrio, que a gente vai ver muito em estudos de alquimia, por exemplo, em estudos do Mircea Eliade, a gente vê muito, ele fala sobre isso, principalmente os alquímicos, falam muito sobre o caduceu de Mercúrio. Tá? Bom, vamos em frente. Então, nós nunca devemos tentar sozinhos e fora de hora despertar essa energia. Seu despertamento será lento e gradual na medida que evoluímos. Tá? Vou colocar aqui para vocês o seguinte, olha, é preciso a gente tomar muito cuidado com essas energias que a gente não sabe lidar com elas. Por exemplo, se você me pedir para eu fazer uma ligação elétrica na sua casa, eu não vou fazer, porque eu não tenho noção disso. Eu posso até ter uma ideia, mas eu não sei o que pode acontecer. Então, a mesma coisa, você faz aquilo que você pode fazer, que você tem noção do que você está fazendo. Se você ainda não sabe, então você aprende, faz um curso, né? Procura quem conhece, mas não lida. Então, a energia Kundalini, eu estou colocando isso aqui para vocês, mas dizendo para vocês, não tentem ativar essa energia em vocês, não tentem. Deixa que elas flua com naturalidade. A fruição dela já é o bastante para você viver da maneira que você precisa. Tem um texto do Leadbeater que ele conta que ele viu um homem lá, que ele morou lá na Índia, que ele viu um homem lá
ser energizado a 1.250 volts pela Kundalini. Ele falou que o homem parecia uma chama, né? Aquela coisa parecendo um fogo. E ele não aconteceu nada com ele. Por quê? Porque ele não tocou em nenhum objeto. Porque se ele tocasse num objeto qualquer, ele seria carbonizado ali. Tá vendo? Como ele não tocou, ele não fez terra, aí ele não teve esse problema. Do jeito que ele estava, pôde fazer isso. Mas isso ele fez porque ou ele foi muito irresponsável, ou ele tinha algum mestre, né, orientando. Então, não é o nosso caso, nós não vamos mexer com isso em situação nenhuma. Se você quiser despertar a sua Kundalini, eu te dou um conselho. Você abandona tudo que você faz aqui no Brasil, entrega seu emprego, sua empresa, o que você quiser, e vai embora para a Índia e vai ser discípulo de um grande mestre. Daqui talvez uns 40, 50 anos você consiga, com a orientação deles, despertar mais a sua Kundalini. Mas não há necessidade disso. A energia que já flui em você pela Kundalini já é o suficiente para você viver no seu atual estágio de evolução. Ok? Combinado? Então, posto isso, vamos continuar aqui, né? No próximo slide, né? Vamos ver aqui o próximo. Cadê? Nós vamos falar agora um texto. Minha gente, isso aqui que eu vou colocar para vocês é uma dedução que se faz. Porque quando você fala de raios, Emmanuel fala de raios. O Aulus, no livro Os Domínios da Mediunidade, nossa, ele coloca claramente essa questão de raios. Então, nós vamos fazer aqui uma analogia. Então, desde a Grécia Antiga, os estudos sobre arquétipos vêm sendo implementados no Ocidente. Jung o popularizou na psicologia analítica e hoje nós podemos avançar um pouco mais sobre eles. Então, o que é o arquétipo e como é que ele funciona, como é que é a sua estrutura, tá? Bom, então arquétipos são matrizes que potencializam o ser para agir. Então, a gente tem, por exemplo, o arquétipo do construtor. Então, se eu quero construir alguma coisa, não é só obra, né? Construir alguma coisa, construir um projeto, enfim. Então, eu vou potencializar esse arquétipo, ou seja, essa matriz que eu tenho já adquirido, que eu já potencializei em outras experiências, e ela vai me dar força para eu fazer aquilo. Então, existem N arquétipos. Para tudo aquilo que a gente vai fazer, nós temos essa potência guardada dentro de nós. Se ela não temos essa potência, nós vamos desenvolver e ela vai sempre aumentando, né, essa potência à medida que eu vou trabalhando, à medida que eu vou fazendo, né, à medida que eu vou usando a potência do arquétipo, o arquétipo vai ficando cada vez mais potencializado. Tá? Então, é isso mais ou menos o arquétipo. Então, vamos dar uma sequência aqui. Então, colocamos aqui, eu tenho ficado transando isso para cá. Vamos colocar aqui um arquétipo, tá vendo? Aqui, o que seriam os arquétipos? Aqui tem um ponto central, né? Tem o arquétipo do cuidador, do criador, do governante, do amante, do bobo da corte, a pessoa comum, do inocente, explorador, sábio, enfim. Tem arquétipo para tudo quanto é gosto. Tudo quanto é gosto. Então, eles partem de um centro, está aqui, né? Então, eles vão partir sempre de um centro, de um núcleo, e vão partir, observe que em raios, tá? Eles vão fazendo isso. Então, o que nós podemos deduzir? Quer ver? Dentro dessa pergunta, como ele surge, se robustece, de onde se originam, em quais momentos e circunstâncias? Eu não conheço esse estudo, assim, eu nunca vi, nunca li essa coisa do arquétipo que nós vamos propor aqui agora. Então, isso é uma proposição, eu quero que você me ajude, que você me ajude a raciocinar sobre isso. Porque nós fizemos junções dos textos do Aulus, lá nos Domínios da Mediunidade, acho que no segundo capítulo, quando ele vai falar de nós flui em raios, tal, e vai falar também, o Emmanuel vai falar a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Imagina que isso aqui é um ser, tá? Aqui é o indivíduo, aqui é a consciência dele. Essa consciência, ela emite raios, tá vendo aqui, ó?
ela vai emitindo raios. Esses raios, eles estão na razão direta da nossa evolução. Então, aqui eu posso ter o raio do construtor, o raio do sábio, o raio da mãe, o raio do, do educador, né? Assim, os raios. À medida que evoluímos, a mônada divina que somos expele raios. Esses raios simbolizam potências já consolidadas pelo espírito, em suas experiências vividas ao longo das encarnações. O que é um espírito de luz? Ele não emite raios? É isso, porque ele já chegou a potencializar a mônada dele. Isso aqui é a essência dele, a essência divina que ele é. Então, ele vai potencializando essa essência e ela vai emitindo esses raios, como o Sol, né? Emite seus raios. Tá? Aprendemos pela física quântica que as ondas se transformam em partículas, que é a base da matéria. Então, expelimos raios constantemente. Eles podem se transformar em arquétipos, que são a concentração dos raios gerando determinada potência para determinado fim do qual voltam a ser raios como partículas e ondas. O Deepak Chopra, ele tem um livro chamado Você é um Universo. Tá? Então, ele diz o seguinte, que nós somos um universo em potencial. Ora, se nós somos um universo potencial, então as coisas que acontecem no universo acontecem dentro da gente também. Então, vamos lá. Eu sou centelha, essa centelha emite raios. Então, quando eu preciso fazer determinada coisa, o raio daquela determinada coisa se transforma em arquétipo, ou seja, ele se concentra num determinado estado, né, que me potencializa. Por quê? É a potência do meu raio já desenvolvido. Percebe que coisa interessante? Então, se você desenvolve uma virtude, virtude é uma força. Se você desenvolve essa força, então essa força é sua. Você não volta mais. Nos livros dos Espíritos, a gente explica lá na Lei do Progresso, é o capítulo 8º, do terceiro livro dos Espíritos, a Leis Morais. Então ele diz o seguinte, você não retrograda nunca, porque você já desenvolveu aquilo. Você pode ficar estagnado, você pode não usar a tua potência, mas você não perde a sua potência. Então, cada raio desse representa uma potência já desenvolvida por mim. Ele representa uma força que eu já desenvolvi. Então, quando eu vou precisar daquela força mais ativamente, quando eu preciso dela para aquele momento, ela, como se ela virasse uma partícula, né? Uma potência de ação, que o Spinoza falava, potência do agir. Então, ele vai virar essa potência do agir. Certo? Penso que isso é muito lógico. Não sei o que você está achando, mas faça as suas analogias também. Tá? Vamos continuar aqui. Raios arquétipos. Quando ainda expelimos raios de baixa frequência, eles se transformam em arquétipos que alimentam o ego inferior, potencializando-os para sentimentos negativos e ações desastrosas em todos os campos. Até aí, são arquétipos, porque o Jung fala que você tem arquétipo, né, positivo e negativo. Então, o que acontece? Você tem uma potência para o bem e uma potência para o mal. Vai depender do raio que você está usando. Ora, se eu tenho raios ainda que me potencializam negativamente, qual que é a proposta? Transformá-lo em positivo. Quando nós estudamos a dança dos opostos, no livro Connection, Reflexos Connections, do Jung, não sei se é Reflexos Connections, alguma coisa nisso, nesse sentido, o nome do livro me foge agora. Então, ele vai dizer o seguinte, que os sentimentos eles dançam. Então, você tem o positivo e o negativo de cada sentimento. Parece que já falamos sobre isso, né? Então, você tem a alegria e a tristeza. O que você tem que fazer? Você tem que acabar com a tristeza. Você tem que potencializar o arquétipo, potencializar esse sentimento para nunca mais você ter tristeza. Por quê? A tristeza, ela vem de uma falta de conhecimento real da vida. E a alegria, ela está ligada ao conhecimento real da vida. Então, o que vai prevalecer? O conhecimento real da vida, que é a alegria. Então, se eu ainda tenho tristeza, eu tenho que combater a tristeza potencializando a alegria, certo? Então, enquanto eu ainda tenho esse lado negativo dos sentimentos, eu dou força
aos raios negativos também. Então, eu emito raio positivo e raio negativo. O que eu tenho que fazer? Em cada um deles, eu tenho que vencer o negativo dele, sabe? Por exemplo, dúvidas é negativo. Então, eu tenho fé, que é a certeza, é positivo. Então, o positivo vai ter sempre que eliminar o negativo. Esta é a evolução. Isto é chamada reforma íntima. É quando o positivo invade o negativo e ilumina o negativo. Então, o negativo passa a ser positivo também, porque ele perde a sua força do negativismo. Então, uma pessoa potencializada negativamente, é difícil ela conseguir as coisas que ela pretende. Então, se ela tiver com potências positivas, aí ela consegue tudo, porque ela fica ligada com o universo. E o que o Mestre Jesus diz? Buscai e achareis, pedi, abri-se-vos-á, batei, né? E você vai ser atendido. Então, quer dizer, o universo está todo aí para mim. O negativo é quando eu não busco essas potências do universo. Aí eu fico só comigo, eu fico no ego. Aí o ego, ele é negativo, esse ego inferior, né? Ele é negativo e vai me deixar negativado. Então, os meus raios vão ser usados, aqueles raios que ainda não se potencializaram positivamente, mas que vão ser potencializados um dia. Tá? Continuando aqui, olha, veja que coisa séria. Né? A gente está muito no negativo. A maioria das pessoas potencializam muito o seu lado negativo, seus raios negativos, com certeza o seu arquétipo negativo. Isso aqui é uma representação, claro, né? Mas para esse indivíduo fazer isso aqui, o que ele fez? Ele potencializou o arquétipo da violência. Tá? E aí ele foi e agrediu, porque ele estava fortalecido, potencializado pelo negativo, pela violência. Ok? Sempre que agimos em função do ego inferior, nós corremos graves riscos de interceptar o fluxo das energias primárias, secundárias, da vitalidade e da Kundalini. Quer dizer, toda essa fonte energética, a gente pode interromper isso. E desarmonizando os chakras e promovendo dores, sensações estranhas de enfermidade. Então, aí é a razão do conheça-te a ti mesmo e da necessidade de nos reformularmos intimamente. Percebem como que essa questão de você modificar, mudar o seu comportamento, mudar as suas atitudes, elas têm esse porquê? E esse porquê é palpável? Lembra quando a gente falou do chakra frontal, que você pega o abstrato e transforma em concreto para você? Então, isso aqui é abstrato. Ah, eu tenho que mudar, mas mudar não. Agora você sabe por quê? Porque você tem raios, você tem arquétipos, e você tem que chegar a ser espírito de luz. Esse é o seu destino, é o destino de todos nós. Então nós temos que buscar. E quem vai fazer isso somos nós, não é ninguém que vai fazer para mim. Não é médico, não é médium, não é terapeuta holístico, não é a obra do Divino Espírito Santo. O Divino Espírito Santo somos nós mesmos. Né? Até que vai ser a obra do Divino Espírito Santo, porque na hora que ele entender assim, ele vai buscar. Né? Então, mas não é a obra. Jesus não vai dar varinha mágica na gente, não vai nada, somos nós. Mas isso é sensacional, sabe por quê? Porque à medida que nós vamos fazendo isso, nós vamos nos potencializando intelectualmente no amor, sabe? Em valores que a gente nem imagina que vamos adquirir. Ok? Vamos continuar aqui. Agora eu vou falar para vocês esse bendito átomo utérrimo. Isso é complexo. Olha só. No Livro dos Espíritos, na questão 540, quando eles estão falando, né, que a resposta que está dizendo que tudo se encadeia na natureza. Os Espíritos respondem a Kardec. Tudo se encadeia da natureza, né? Desde o átomo primitivo até o arcanjo, que começou pelo átomo primitivo. Poxa vida, o que é átomo primitivo? Porque se eu fosse falar de átomo, eu falaria de átomo, ele não ia colocar primitivo. Bom, então existem estudos lá no Oriente do átomo utérrimo, que seria antes do átomo. É uma proposta atômica antes do átomo que nós conhecemos, de núcleo, prótons, nêutrons e dos elétrons.
sabe? Então, existe esse estudo. Então, vamos tentar colocá-lo aqui. Vou tentar ser bem legal, bem claro. Segundo o Barão de Rutherford, esse indivíduo viveu de 1871 a 1937, neozelandês, né? Mas ele ficou na Inglaterra, acho que a vida toda lá. O átomo tem propriedades além das físicas. No núcleo do átomo, onde ele vai, se encontra os protótipos do corpo físico e do corpo emocional. Olha onde ele foi. Quer dizer, tem até uma figura, eu não consegui achar essa figura, que ele coloca aqui um corpo físico e um corpo emocional aqui no núcleo, né? Com os prótons e os nêutrons. Talvez os nêutrons representando o corpo físico, né? Que é uma parte transitória, né? E o emocional representado pelos prótons, que é a potência, que é o lado positivo dessa história. E nos elétrons, desculpa, os protótipos dos corpos mental e espiritual. Porque o mental e o espiritual está sempre em transição, em buscas, em volteios, tentando entender a vida como funciona. Então, ele diz isso, que o átomo tem isso. Ele tem o corpo físico, tem o corpo físico, o corpo espiritual, o corpo emocional, né? E o mental e o espiritual. Olha que coisa interessante. Gente, 1937, e provavelmente ele falou isso antes de 37, porque em 37 ele desencarnou. Essa informação que nós pegamos dele é muito interessante para a gente tentar entender o átomo térrimo. Então, na questão 540, já falamos isso, né? Do livro dos Espíritos, somos informados que tudo serve, tudo se encadena, desde o átomo primitivo. Então, se fosse o átomo, ele não colocaria primitivo, concordam? Não colocaria. Para que falar átomo primitivo? É o átomo, acabou. E o átomo, ele não é primitivo, porque ele é uma junção de partículas. Né? O primitivo, então, seriam as partículas, as ondas. E o que seria, então, esse átomo primitivo? O que seria? Bom, aqui nós temos um átomo utérrimo, certo? Você observa que ele é realmente um protótipo do que será um átomo. Ele tem duas linhas, só duas linhas, uma que sai para cá e outra que sai para lá. E essas linhas vão se entrecruzando, né, para montar essa estrutura aqui, do átomo utérrimo, que seria o protótipo do nosso átomo. Ok? Vamos seguir. Olhemos analiticamente para a figura do átomo térrimo. Verá que ele é feito com dois únicos fios. É esse que sai para cá e esse que sai para lá, eles vão se enrolando aí. E que nele não há pontas soltas. Isso é importante, não tem nenhuma ponta solta aí. Os fios enovelam-se sobre si mesmos, iniciando a parte de baixo e subindo em espiral por dentro da estrutura. Saem pela parte superior e descem novamente, se enovelando por fora, na forma de um coração. Não é interessante? Vamos tentar entender isso. Nós temos, então, a energia escura, que a astronomia não consegue entender. Mas a energia escura é o início de toda a matéria do universo, o início de tudo que for material, que for depois levado a ser material. A gente não sabe, porque tem 96% do universo, ninguém sabe o que é. Então, o que essas estruturas fazem, que a gente não tem noção. Isso é só para os espíritos muito superiores, tá? Vamos pegar dentro do nosso entendimento. Então, existe a partícula, existe a onda. Então, a onda se faz partícula, etc., e volta a ser onda. Então, aqui é como se essa estrutura onda-partícula, ela começasse a tomar uma forma, começasse a criar uma fórmula. E a primeira fórmula que ela faz é a representação de quê? Do amor. Então, tudo parte do amor e tudo retorna para o amor. É isso que nós precisamos entender da vida. Tudo é amor. Tudo é amor. Então, desde o átomo primitivo, que está aqui, formando um coração simbolizando o amor, que são, provavelmente, né, os primeiros novelos dessas cordas para montar uma partícula agora mais contextualizada, digamos.
Então, era uma partícula, onda, partícula. E essas ondas, elas formam as cordas, que, segundo os estudiosos, né, elas formam essas cordas, dão um som do universo. Então, olha só, o que acontece? Elas se formam aqui e já começa a ter uma estrutura. Interessante, né? Eis a constituição da esplendorosa estrutura que é responsável por todos os universos em quaisquer planos de matérias densa, etérico, astral, mental, búdico, etc. Este é o átomo térreo. E nós vamos ver como é a importância dele em nós, tá vendo? Vou dar continuidade aqui, tá? Bom, aqui tem o átomo térreo, tá? Aqui tem o átomo térreo e aqui tem um chakra, que a gente já viu. Tá vendo aqui os cones, a tela que protege, né? E tudo mais. Vamos ver, vamos tentar entender. Observamos que existe uma tênue tela protegendo a boca do chakra. Esta tela é feita de átomos utérrimos, segundo a tradição hindu. Ora, presta atenção. Se o cone é feito de átomos, então a tela que protege tem que ser átomos menores, concordam? Para proteger, para dar um sentido de proteção. Então, são os feitos pelos átomos utérrimos. Semelhante atrai semelhante. E aí, o que ocorre? Esse semelhante aqui do átomo, já na condição de átomo, de prótons, nêutrons e elétrons, ele vai atrair esse protótipo, que está dentro desse protótipo, está toda a estrutura do átomo também, só que em estado gestacional. Então, ele vai proteger, que vai começar a trabalhar. Então, tudo trabalha na natureza, tudo se encadeia. Por isso é que nós estamos estudando também com o Livro dos Espíritos. Então, tudo se encadeia. Então, isso aqui está encadeado com isso aqui, esses átomos juntos formam moléculas que vão formar substâncias, enfim, que vão formar corpos. Então, tudo se encadeia, desde o átomo primitivo. Desde o átomo primitivo. Por quê? Partículas e ondas são propostas, né? são oferendas do universo. O que você vai fazer com isso? Aí você já começa a construir, e começa pelo átomo utérrimo. Perfeito? Segundo ainda a mesma tradição, os átomos, uma vez descarregados em suas energias, né, porque eles trazem uma potência, eles saem dos nossos corpos e recarregam-se com a energia solar para continuar cumprindo seu processo evolutivo em outros corpos ou ambientes. Então, eles vão mudando. Igual a gente muda de lugar, muda das encarnações, eles vão mudando também para se energizar. Então, ele ficou aqui na tela. Com o tempo que perdeu a energia, então ele solta, vai entrar um outro aqui, né, que veio de um outro corpo, esse aqui vai para o outro corpo e vai nessa interação. Entenderam? Como é que é linda a coisa? É muito lindo, minha gente. Nós estamos só começando, só tentando entrar nesses conhecimentos. Vamos continuar aqui. Agora nós vamos trabalhar a tela atômica. O que é a tela atômica? Né? Eu vou ler para vocês, aqui, estou com o Livro dos Espíritos aqui na mão, eu vou ler para vocês uma questão do Livro dos Espíritos, bem pequenininha, para a gente tentar entender isso aqui, tá? Questão 392, depois você confere aí no seu livro. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? Aí a resposta. O homem nem pode nem deve saber tudo. Deus assim o quer, na sua sabedoria. Sem o véu que lhe encobre certas coisas, o homem ficaria ofuscado, como aquele que passa sem transição da obscuridade para a luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. Ok? Vamos aqui. Olha só. Aqui está o Livro dos Espíritos, tá? A minha edição é a edição da LAC, tradução de Herculano Pires. O que ele fala? Que tem um véu. Que tem um véu que encobre o passado dentro de uma encarnação. Quando nós estudamos, até espíritas mesmo que fazem esses estudos, eles dizem o seguinte, que existe uma tela atômica encobrindo o nosso passado.
para que a gente possa viver com mais tranquilidade nesse presente. Então, o que a gente entende? Que esse conhecimento ele é milenar. Então, existe uma tela que nos encobre do nosso passado. E faz outras coisas, outros tipos de proteção também. Mas vamos nos ater a essa que está mais ligado a muitas perguntas que nós fazemos. Por que eu não me lembro do meu passado? Certo? Então, é isso. Aí vamos agora tentar entender a tela atômica. Ok? Vamos aqui, onde que ela está? Está aqui. Vamos tentar entendê-la para a gente ter uma noção, sabe, mais, mais clara. Então, veja bem, ela é uma tela de proteção, a gente vai colocar aí do passado, mas ela se protege de muitas coisas. Tá? Eu não vou entrar em detalhes, porque não, isso seria só um estudo. A tela atômica, nós fizemos um artigo para um encontro que teve de física quântica aqui em Juiz de Fora. Nós fizemos até um artigo sobre a tela atômica, e nós tivemos uma abrangência maior. Mas vamos colocar só aqui, olha. Então, essa tela, tá, é considerada a tela de proteção espiritual. Serve como um filtro entre o corpo físico e o corpo emocional. Ela impede a livre comunicação consciente entre o corpo físico e o corpo astral, e o astral. Senão nós vamos ficar malucos aqui. Já pensou se você perdesse o seu contexto de encarnado? E, de repente, você começasse a ver o mundo espiritual e transitar pelas ruas, e você não ter noção disso, porque tem espíritos, que tem pessoas que convivem, o Chico Xavier, o Divaldo Franco, a Dona Ivone Pereira e outros que a gente conhece, e outros que a gente nem conhece, eles conviveram bem com isso, mas tem que saber conviver, isso não é de qualquer maneira. Se a pessoa sai na rua, eu já nem sei se eu estou falando mais com encarnado ou desencarnado, eu já tive experiência de conversar com o espírito desencarnado, materializado, que só depois que eu fui entender que ele estava desencarnado. Tamanha foi aquela lógica do nosso encontro. Tá? Então, ela impede a livre comunicação consciente, né, do corpo físico e do astral. O seu principal objetivo é proteger o corpo emocional e o físico dos infortúnios astrais. Por quê? Tem muitos miasmas, né, que são vermes gerados, né, na espiritualidade, no mundo astral. São vermes astrais, então essa tela nos protege dele, né? Protege também das lembranças, né, de outras encarnações, que a gente viu no próprio Livro dos Espíritos. Protege também, permitindo passar apenas as informações necessárias da atual existência. Ela protege todo o nosso corpo de qualquer que seja o descuido. Não, e qualquer que seja o descuido, estaremos abertos às energias maléficas, tais como obsessões, doenças físicas, emocionais, etc. Pensamentos negativos, atitudes negativas, sentimento de raiva, ódio, ressentimentos, mágoas acumuladas, raiva, vingança, ingestão frequente de bebida alcoólica, causando rompimentos na região do sistema digestivo e cabeça. Ingestão de cigarro, causando rompimentos na região peitoral e abdômen e demais vícios. Então, nós temos essa tela que nos protege. E o que eu posso? Eu posso estragar essa tela. Eu posso fazer a ruptura nessa tela, tá certo? Aqui está ela. Aqui estão as coisas do astral que vem para nós, aqui está a tela nos protegendo, tá vendo? Filtrando só aquilo que é bom passar para nós. Então, essa tela existe. Tá? Aqui, ó. Se essa tela, se eu dou vazão, né, a bebida alcoólica, ingestão de cigarro, raiva, vingança, essas coisas, o que os miasmas vão fazendo? Vão comendo, vão fazendo rupturas na tela e vão passando para nós, para o corpo físico. Lembra que eu falei para vocês que eu já nem sei mais o que é pior, se é obsessão externa ou interna? Porque isso aqui vai causar um tremendo problema conosco, né? Problemas mentais graves. Por quê? Então, tudo depende do meu comportamento, das minhas atitudes. Está vendo que a gente está pegando o abstrato e transformando no concreto? Então, isso aqui é natural. Então, se eu tenho esses comportamentos agressivos, eu posso estar complicando, arrebentando com a minha tela de proteção, a tela etérica, tá vendo? Tela etérica danificada, larvas astrais penetrando. Aqui. Tá?
também ela é feita de átomos utérrimos. Então, nós temos os átomos utérrimos na tela que protege os chakras e aqui nessa tela mental, nessa tela etérica, né? Ou tela atômica, cada um dá um nome, me protegendo também. Perceberam que interessante? Tá? Tem a chama violeta também. Né? O que é a chama violeta? É considerado nos dias de hoje a força espiritual mais poderosa existente no nosso planeta, capaz de queimar todos os nossos problemas. Podemos definir a chama violeta como uma espécie de fogo santificado de brilho intenso, fonte de força e desobstrução, capaz de transformar, purificar e libertar as almas de tudo que não seja amor, paz e harmonia. A chama violeta ela vem do cosmos, tá? O violeta é a cor mais espiritualizante que nós temos aqui no planeta Terra, né? Depois dela temos o ultravioleta, mas a gente só pega as suas frequências, a gente não vê. E o violeta é isso aqui. Então, quando eu estou em meditação, em oração, eu estou atraindo essa chama violeta para me ajudar. Então, isso aí é o valor da meditação, o valor da reflexão que a própria Joana de Ângeles coloca para nós. Tá? Então, hoje, o Espiritismo já trabalha essas meditações, o yoga, né, faz isso muito bem, os grandes monges tibetanos, os mestres hindus, todos eles sabem desse recurso que é a chama violeta. Okay? Quando em oração e meditação, né, podemos pedir esse recurso da divindade para nos fortalecer a fim de superarmos nossas necessidades reencarnatórias, capacitando-nos a sairmos vitoriosos. Então, tem pessoas que falam assim, quer ver? Não tenho nada, quando eu não tenho nada para fazer, eu vou fazer isso assim, assim. De repente, eu não tendo nada para fazer, por que eu não faço uma reflexão, uma meditação, atraindo esse poder que pode me ajudar? Então, tá tudo, os recursos estão todos aí. No Evangelho de Marcos, no capítulo 9, né? Então, Jesus vai falar assim, né? Tudo que você quiser, você tem. Tudo. Tudo que você quiser. Para o bem ou para o mal. Né? Então, depois vocês dão uma lidinha lá, que Jesus fala sobre isso. Lá Jesus, né? Falou sobre tudo. Bom, agora vamos recapitular a nossa aula, né? A aula de número 7. Nós estudamos os chakras e penetrando nos corpos áuricos, que foi isso é uma novidade, porque, na verdade, quem que disse isso, que pelo menos que aqui no Ocidente que eu conheço, foi a Bárbara Brennan, que ela explicou isso para a gente. Estudamos a Kundalini, né, a sua origem e a atuação nos corpos humanos, que a gente viu com algum detalhe. Estudamos os raios e os arquétipos, o que são e as suas origens. O átomo utérrimo, constituição e aplicação. A tela atômica, né? O que é e a aplicação. E a chama violeta, que vem do cosmos e nos fortifica. Então, esse é o resumo do nosso estudo de hoje, da aula 7, que nós buscamos aí fazer o entorno dos chakras. A gente começou mostrando como é que o ser humano veio, como é que ele é constituído, depois as energias primárias, secundárias, né? Energia da vitalidade, depois a gente estudou detidamente cada chakra, e agora nós estamos estudando os entornos do chakra, né? A tela que protege o cone, né? o sino, a boca do sino do chakra, e a tela atômica que nos protege, os raios, os arquétipos, que são expressões nossas, positivas ou negativas, que nos potencializam, né? Então, e a chama violeta que pode nos ajudar quando a gente quiser fazer uso dela. Aí no Rio de Janeiro, quando eu fui à Barra da Tijuca, uma das vezes que eu fui à Barra da Tijuca, que eu fui à praia, eu estava sentado ali no meio perto de uma barraca daquela e, claro, né, o mineiro na praia vai tomar água de coco fazendo isso. E aí eu estava olhando para aquele céu maravilhoso, nossa, aquele céu azul que, que, que chama a gente para a espiritualidade. Nossa, eu fiquei encantado vendo aquele céu azul ali, naquele contraste com as águas do mar. Gente, isso aí é divino. Isso é maravilhoso. Parabéns para quem pode usufruir.
Bom, aí nós trazemos aqui, como sempre, a mensagem do nosso querido e estimado e amado Mestre Jesus. Ele vai e com esse texto, né, o caminho pode ser estreito, pedregoso, cheio de surpresas a cada curva. Contudo, ele está conosco em nossa infância espiritual, nos guiando e nos reconduzindo a Deus. Minha gente, né? Vamos seguir com Jesus. Vai ser muito mais fácil, né? Para essa criança aí, pode ser eu, pode ser você, pode ser todos, né? Os nossos governantes, quantos deles são até menores, né? Então, olha como é que ele está conosco. A gente não sabe o que vem na próxima curva. A criança está meio assustada, porque tem uma curva, o que tem lá depois? Mas ele está com a gente. Então, é a mesma coisa na nossa vida. Às vezes a gente está vivendo um momento que a gente não sabe direito, né? O que é aquele momento, e de repente, né, as coisas se clareiam, porque o Mestre está nos guiando. É isso. Espero que esse estudo tenha sido muito proveitoso para vocês, que ele possa trazer para cada um de vocês essa vontade cada vez maior de aprender, sabe? Isso é que é importante. A gente precisa ter vontade de aprender. Isso tem que fazer parte da nossa vida íntima, tem que fazer parte dos nossos objetivos, dos nossos projetos. Fiquem com o Senhor Jesus, abraço no seu coração. Muito obrigado por estar me dando essa chance de estudarmos juntos. Até o próximo momento nosso.